estamos recebendo hoje aqui no Conexão 92 a Ariane Beatriz Costa Fischer, ela que é a secretária atualmente executiva do Conselho Municipal de Saúde, e a Ariane fez um trabalho muito bacana, detalhado, riquíssimo, eu diria, que se transforma aí numa cartilha, eu diria, ou vai se transformar numa cartilha, para que as pessoas compreendam melhor qual é o papel, como é que funciona o Conselho Municipal de Saúde. Quando você ouvir falar no termo controle social da saúde, é exatamente isso. É o trabalho que é feito pelos conselheiros de saúde, de fiscalizar, de apontar soluções. Inclusive agora tem a Conferência Municipal de Saúde, que acontece na próxima quinta-feira. Fica aí o convite, daqui a pouco a gente vai falar aí a respeito para você. Mas esse trabalho aí da Ariane com o objetivo aí de realmente esclarecer e fazer com que se compreenda melhor o que é um Conselho Municipal de Saúde e principalmente o papel de um Conselheiro Municipal de Saúde. Tudo bem, Ariane? Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela oportunidade de estar aqui divulgando esse trabalho, que deu bastante trabalho para construir. Mas o objetivo aqui, na verdade o trabalho ele foi um produto do mestrado da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Então é um mestrado profissional, que é diferente do mestrado acadêmico. Então esse mestrado a gente precisa criar algum produto que seja de utilidade, ou para um hospital, ou para um serviço de saúde. Então, diante das dores e da necessidade das vivências, então surgiu essa necessidade de orientar essa população com relação ao Conselho Municipal de Saúde. Então, só para contextualizar, né, por que surgiu isso? Vou começar pela história. Lá, antigamente, como que era... As pessoas tinham acesso ao serviço gratuito de saúde? Lá, antes da Constituição de 1988, a gente tinha o quê? A gente tinha o INAMPS. Quem tinha o INPS, o INAMPS, quem tinha direito ao acesso gratuito era quem tinha a carteira de trabalho. Quem não tinha dependia das Santas Casas de Misericórdia. Então, na Constituição de 1988, lá a partir do artigo 190, então foi dito que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E aí, como é que vamos oferecer esse direito para todos, né? Então, em 1990, em setembro, surgiu a Lei 8080, que é a lei que instituiu o Sistema Único de Saúde, que é o SUS. E dentro dessa lei, então, surgiram alguns vetos. Era lá no tempo do Fernando Collor de Mello. E em dezembro de 1990 também, então, foi instituída a Lei 8.142, que tratava disso. Como oferecer essa saúde e que atenda a população. Então, a Lei 8.142, ela veio nesse sentido de trazer a população mais próximo, de trazer as necessidades, é o que se chama hoje de controle social. Então, dentro da Lei 8.142, fala sobre o controle social e como acontece, os instrumentos que se dá a palavra para a população se aproximar e trazer essa necessidade para que todos sejam atendidos e para que o governo também demonstre se o dinheiro dos impostos está realmente sendo pago para atender essa população. Então, a partir disso, então surgiu a cartilha que fala sobre isso, e as duas maneiras de se ter o controle social diante das conferências, as conferências municipais, que depois elas avançam para macro-regionais, depois para estadual e depois para nacional. Então, as conferências municipais de saúde, elas acontecem, pela legislação, devem acontecer a cada 4 anos. Então, o que acontece nessas conferências? Ela é aberta para toda a população, ela tem representatividades e ela tem um tema norteador nacional, né? Esse tema, esse instrumento norteador. Hoje ela está a nossa conferência, ela tem 4 eixos orientadores, né? E aí, então, a população, ela vem e ela traz as suas demandas, as suas necessidades, e a partir das suas dores, das suas necessidades, dessa conferência saem propostas, tanto proposta para o nível municipal, como o nível estadual ou o nível nacional. O que eu posso trazer como nível nacional? Por exemplo, vou dar um exemplo, tabela SUS. Se a gente jogar lá no Google SIGTAP, você acessa lá, você vê assim, o preço de uma consulta de médico. Preço de uma consulta de urgência de médico, o SUS paga R$10. Então, por que não propor isso numa conferência para nível nacional
de que se revise essa tabela SUS, porque essa tabela SUS ela está há mais de 20 anos sem ser revisada. Defasada, né? Isso, então essas são as propostas a nível estadual, mas isso tudo é discutido entre seus pares dentro dos eixos que vão acontecer ali. E o outro instrumento de controle social é o Conselho de Saúde, que o Conselho de Saúde nós temos o Conselho Nacional, o Estadual e o Conselho Municipal. O Conselho Municipal de Saúde, ele é uma instância que ela não pode ser facultativa, então ela é obrigatória que esteja em todos os municípios, e o Conselho Municipal ele é formado de forma paritária, ou seja, 50% da composição do Conselho deve ser por representante de usuários, 25% de profissionais de saúde e 25% de governo mais prestadores de serviço, para que tenha essa paridade, que todos tragam a sua demanda sem que haja interesses. Então foi a partir disso que foi construído. Por exemplo, o Brusque. Hoje nós temos 20 conselheiros titulares, desses 20, 10 são representantes de usuários. Não quer dizer que eu vou lá com meu CPF me inscrever para ser conselheiro. Esse representante dos usuários são representantes de entidades religiosas, entidades de conselhos comunitários, de associações. Então, por exemplo, nós temos associações de moradores, nós temos representantes de paróquias que estão ali, então estão representando os usuários, trabalhadores de saúde. E dentre esses trabalhadores de saúde, eles não podem ser cargo comissionado ou trabalhar no governo, para que não haja assim, conflito de interesses. Sim. Porque a gente delibera muitos documentos ali dentro, né? Então, as votações, elas têm que ter essa paridade. E também os profissionais, os prestadores de serviço do governo também representam uma parte que também estão ali para fazer a votação a partir dos seus interesses, né? Então, essa cartilha ela demonstra como é que é essa composição e qual que é o papel do conselheiro. Então, a gente tem uns instrumentos de gestão, o Valdomiro também é um dos nossos conselheiros de saúde, ele sabe que os instrumentos eles são bem complexos, né? Muito, muito. Mas eles planejam por 4 anos o que, por exemplo, Brusque pretende fazer. Quer construir, quer ampliar a unidade de saúde, quer ampliar o número de atendimentos, quer adquirir tantos carros, Então, isso tudo passa pelo conselho e ele só segue adiante a partir do momento que os conselheiros leem, avaliam. A gente tem comissão de finanças lá dentro do conselho, que analisa a luz de finanças, comissão de monitoramento e avaliação, que vai avaliar a partir dessa situação, realmente está atendendo o que está na fila de espera, o que está sendo planejado. E a gente também tem, quando se trata de contratos e convênios, que eles devem passar pelo Comusa também, a comissão de contratos e convênios analisa as minutas de contrato para ver se atendem o que realmente, ou se estão na legalidade ou não. Então é bem complexo e aí tem-se a necessidade, porque assim, o representante de usuário é um cidadão comum. Ele não tem a obrigação de ter o entendimento do que é um relatório de gestão ou do que é um instrumento de planejamento, né? Um plano plurianual, que depois ele é dividido em plano anual, que daí desse plano que é de 4 anos, a cada ano é fatiado para o que vai ser implantado nesse ano, porque todo ano a lei de diretrizes orçamentárias para a saúde é tanto por tantos milhões, tanto por cento. Então, o que vai ser planejado dentro do plano naquele ano? E aí, a partir disso, os conselheiros também depois recebem um relatório a cada 4 meses, dizendo o que foi executado e eles analisam e dizem, isso aqui ainda não foi realizado. Eles trazem recomendações, que os relatórios quadrimestrais, que a gente chama, eles vão avaliar e trazer recomendações. No final do ano, esses relatórios, eles se juntam, esses 3 relatórios, e aí é o relatório anual de gestão, que daí também os conselheiros vão avaliar e vão dizer, o que foi planejado foi atendido, eles podem aprovar ou podem reprovar, daí quando é o consolidado o relatório anual de gestão. Mas isso tudo é muito complexo. E aí a cartilha ela explica de forma detalhada para elucidar para o conselheiro. Mas é muito importante a participação do conselho, que ele traga esse olhar e traga essa demanda. O conselho ele não atende, ele não tem um poder executivo, ou seja, o Lobo vai lá
Eu tô com a minha consulta que eu tô esperando há mais de um ano. A gente não tem esse poder de resolver isso, esse né? poder Sim, de resolver individualmente. Mas é lógico que se você tem essa situação, você leva para um conselheiro, esse conselheiro já recebeu 3, 4 da mesma queixa, ele vai levar isso junta para tudo ali e ele leva isso para o conselho, porque quem tem a voz é o representante do usuário, o conselheiro lá, ele leva essa demanda lá. E a gente vai investigar, vai pedir informação para o governo, para a Secretaria de Saúde e ver o que está acontecendo para procurar entender. E talvez ali seja um ponto nevrálgico que precisa ser resolvido, né? Então... O interessante desculpa te cortar, Ariane, porque a segunda vez que eu estou participando do Conselho Municipal de Saúde, a primeira vez eu fiquei como suplente, e eu já acompanho o Comusa desde 2008, quando eu cheguei a morar em Brusque, né? E eu senti que esse material da Ariane é interessante porque ele traz o embasamento para que às vezes o sujeito que vai lá para participar como conselheiro indicado pela entidade e tal, ele não tem a menor conhecimento, menor noção de nada, né? E falta também essa capacitação. É algo que a gente até já discutiu em reunião, falta um pouco esse entendimento. Então é um material que ajuda, né? Ajuda, mesmo que o sujeito tenha uma percepção, e eu me considero alguém que tem uma percepção razoável, você encontra dificuldade às vezes e um material como esse ele enriquece bastante, né? Isso, até na própria questão da pesquisa, porque para fazer a dissertação a gente precisa embasar, né, o porquê que me levou a fazer isso. Então foi feita uma revisão de escopo. O que é uma revisão de escopo? Eu pego o tema e jogo nas bases de dados de pesquisa sem tempo, sem, por exemplo, às vezes que a gente fala, eu quero saber um tema o que teve de publicação do ano 2020 a 2026. Não, eu tirei o tempo para a gente tentar encontrar publicações de artigos que falassem sobre orientação, capacitação. Então, tanto na língua inglesa, português e outras línguas que fossem necessárias, mas como é mais controle social, acabou focando mais no Brasil. E aí de toda essa pesquisa acabou resultando em 13 artigos somente, assim. Então, 13 capacitações que aconteceram de artigos publicados referente a essa necessidade ou de deixar o usuário ou o conselheiro a par da sua função, né? E além disso, né, voltando sobre função de conselheiro também, né, o conselheiro ele vai nas unidades de saúde, ele vai em todos, dos deveres dele em todos os prestadores de serviço, não precisa ser só a unidade de saúde ou qualquer prestador de serviço privado, um laboratório, um hospital, e ele tem que fazer esta visita e verificar se realmente está acontecendo o que foi acordado e o que foi o contrato diz. Tanto que a gente tem também outras comissões de acompanhamento de contrato, por exemplo, o Azambuja tem contrato com a prefeitura, né, com o município de Brusque. Então a gente tem uma comissão que também acompanha essas reuniões para ver se o que foi pactuado realmente está sendo executado. Isso, então isso também faz parte das atribuições do conselho. Explicando também que o conselho ele é voluntário, né? Então as pessoas não recebem para participar do conselho. Então as pessoas que estão lá são louváveis porque elas têm uma intenção muito grande que não é só de se ajudar, mas de ajudar o próximo, a população em si, né? E que também, assim, o conselho é aberto para a população novamente, só precisa entrar representando uma entidade, e a eleição ela acontece a cada 2 anos. A eleição aconteceu em novembro do ano passado, em novembro do ano que vem, final de novembro do ano que vem, ela acontece novamente, né? Então, só para esclarecer também a população, quem tiver interesse, porque às vezes a gente não tem para onde se manifestar, né? E lá é um canal importante. A reunião do Comusa, do Conselho Municipal de Saúde, ela acontece toda a terceira quarta-feira do mês. Ela segue um regimento interno. E ela geralmente acontece na Câmara de Vereadores. Ela tem duração de 2 horas, das 6 da tarde às 8 da noite. E ela é aberta para a população ir lá assistir. Aí quem pode se manifestar, deliberar, são os conselheiros. Mas também, se quiser solicitar a palavra, a gente pode solicitar aos conselheiros, se eles deliberarem, ok, as pessoas podem se manifestar também.
Essa cartilha está à disposição aonde? Tem um lugar que o pessoal tem acesso? Então, essa cartilha, estou esperando a minha orientadora aprovar ela essa semana, e daí então a gente vai divulgar ela. A gente tem um site do Comusa, né? Então, dentro o www.saudesc.gov.br tem uma aba escrita Comusa. Clica lá, então lá tem todas as atas, todas as reuniões, as datas das reuniões que acontecem, o horário, todas as deliberações, pareceres que acontecem, então estão publicados. Se tem algum evento, alguma coisa, tem as fotos lá também. E aí, quando for aprovado pela universidade, então, quando for liberado pela universidade, então vai ser disponibilizado lá também. Ariane, e como montar essa cartilha? Porque a gente está falando aqui, muitas vezes, pode ser uns termos muito técnicos, e você pegar um conselheiro que talvez seja o representante da população, do cidadão, ele não vai saber pegar esses termos técnicos e tentar analisar como montar essa cartilha para ficar de fácil acesso, para ele tentar pegar e ler e já conseguir compreender qual é o papel dele no Comusa. Então, assim, a cartilha, ela veio assim, tudo que tem de siglas, porque às vezes siglas, O que tá falando esse negócio? Por exemplo, PAS, P-A-S, né? Que é a Programação Anual de Saúde. Então, a preocupação foi assim, quando eu coloquei PAS, de colocar por extenso e depois, entre parênteses, o que é a sigla. E aí, depois, fazer um breve resumo do que se trata a Programação Anual de Saúde. O que é um PMS, que é um Plano Municipal de Saúde. O que se trata o Plano Municipal de Saúde? E aí tem os desenhos também, assim, para mostrar, para deixar o mais acessível possível, principalmente a preocupação que foi para os novos conselheiros que nunca participaram. Quem já participa já tem um know-how, um pouquinho de conhecimento. E também para a população entender o que é o Conselho Municipal de Saúde, né? Porque tanto educação como saúde são duas pastas que demandam muita para a população, né? Então é importante que eles saber os canais, aonde é que eles podem trazer suas manifestações e também trazer a construção de políticas públicas, que é isso que a gente precisa. O que está doendo aqui no município? Saúde mental? O que a gente pode, enquanto conselheiro, trazer de sugestão para o conselho, para propor para a Secretaria de Construção, né? Vai ter recurso para isso, então ali se constrói essas políticas públicas, aonde que a gente pode melhorar com relação a isso, né? Já aproveitando a questão da UBS do centro, que gerou muita polêmica, né? Vocês recebem alguma informação, alguém perguntando, procurando algum conselheiro para saber como é que tá, enfim, ou não, o que acontece é que durante as reuniões alguns conselheiros perguntam para a gestão, que a gente sempre tem a gestão, a parte da gestão que participa das reuniões, e eles nos atualizam, né, que ela está em construção. Só uma atualização, no caso. Isso, Nenhum questionamento mais. Não teve mais questionamentos. A Ariane a mulher que não é fraca, tá? Não é porque ela está aqui na frente, não, mas o doutor Lima mesmo diz, o doutor Lima que é o presidente do Conselho de Saúde. Não fosse a Ariane, não dava conta do recado. Com todo o respeito, porque a Ariane, ela organiza toda essa parte de todo o material, de todo o ordenamento, toda a organização. E esse trabalho, eu imagino, Ariane, que ele enriquece muito o teu conhecimento, né? Porque por mais que ela é servidora de carreira, enfermeira de formação, mas a gente sempre acaba aprendendo um pouquinho mais, né? O que esse trabalho todo que demandou pesquisa conseguiu agregar mais aí na tua trajetória aí de profissional de saúde? Então, eu gosto muito dessa situação do controle social e também do SUS. Eu sou professora também de enfermagem. Sim. E aí eu sempre levo para os meus alunos um filme para reflexão. Não sei se vocês conhecem o Psycho, SOS Saúde, que é um documentário do Michael Moore. E aí ele traz a situação dos planos de saúde no mundo. E ele começa mostrando os Estados Unidos, que existem 50 milhões de americanos que não têm plano de saúde, porque lá não existe um sistema público de saúde, porque é um lobby das empresas de seguros de saúde, da indústria farmacêutica também. Isso fortalece mais ainda essa situação do nosso sistema único de saúde, que ele é modelo. Ele é perfeito? Não, ele não é perfeito. Mas ele procura atender a população da melhor maneira possível. Às vezes a gente esbarra em burocracias e às vezes e por isso que o controle social está aqui.
para trazer esse olhar, principalmente do usuário, e o que a gente pode melhorar com relação a isso, com relação ao nosso atendimento na saúde, né? Então, nós não somos a gestão ali que vai resolver em si, mas nós vamos levar as dores, nós vamos levar as sugestões, as construções de políticas públicas para melhorar com relação a isso. Ou seja, é um braço, é um suporte. É um suporte. E embora muitas vezes não seja visto dessa forma, né? Sim. Mas a gente luta, né? Então eu estava conversando até com o pessoal de outros conselhos e eles admiram muito o Conselho Municipal de Saúde porque a gente tem essa voz. Sim. E a gente briga, independente de... a gente tem o pessoal não tem receio de colocar a sua opinião e de trazer a sua sugestão com relação a essa construção. Ariane, o tempo é nosso adversário. Agradecer por ter vindo aqui trocar uma ideia com a gente, apresentar esse trabalho. Parabéns eu já tive a oportunidade, ainda não terminei, mas quero ver se eu termino o quanto antes já de ver esse material todo. Então, parabéns aí, sucesso aí na tua empreitada. Tá, eu só queria reforçar que na quinta-feira, 8h da manhã, na Uniaselv, terá a nossa Conferência Municipal de Saúde. Então, cidadão, você que tem a sua demanda, alguma coisa, leve lá para a gente sentar, para a gente discutir, para trazer propostas, para ver o que a gente pode melhorar com relação ao município, estado e até com relação à situação nacional. Então, venham, é aberto para a população, é gratuito, estão todos convidados. É só chegar na quinta-feira, 8h da manhã, na Uniaselv.